Galerinha, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Alexandra, bom dia, Enzo, bom dia, Isabela, bom dia, Leonardo, Maria Eduarda, Marina, Monique, Paulo e Vitória. Galerinha, sejam todos bem-vindos aí, certo? Se nessa aula de hoje der tempo, a gente faz aí a revanche aí do grupo 1 versus grupo 2. Vamos ver aí se mais alunos vão chegar na aula e se der tempo também da gente fazer isso na nossa aula, que hoje nós não temos uma aula dupla, beleza? Mas indo realmente para o que interessa, né? Quer dizer que é um prazer aí inenarrável estar com vocês virtualmente nessa sexta-feira, dia 3 de julho de 2020, certo? Então, indo para o que interessa aí, vamos continuar na nossa resolução de exercícios. Na aula passada, a gente fez o exercício 27 do caderno de atividade, que falava que João, Pedro e Carolina, né, eles representavam 3 gerações, certo? Pedro, a idade de Pedro era o dobro da idade de João, certo? Enquanto que a idade de Carolina era o triplo da idade de João, e a soma da idade de Pedro, João e Carolina era 138 anos. Então, na nossa aula passada, a gente ficou em cima desse exercício e depois fizemos aí, certo, a competição lá do quiz de matemática. Nessa aula de hoje, vamos resolver mais uma questão, ou duas, não sei, vamos ver o desenrolar. E a primeira questão que eu trouxe para vocês foi a seguinte, questão 28, página 94. Quem quiser acompanhar, fique à vontade, certo? Do caderno de atividades. Ele diz o seguinte, ó, um terreno de 920 metros quadrados foi reservado para ampliação de uma escola com um único pavimento. Então, a escola ela tem um terreno de 920 metros quadrados e ela quer ampliar, certo? A escola, construindo aí. Aí, ó, nesse terreno serão construídos um pátio de 320 metros quadrados e 10 salas de aula, todas com a mesma área, ou seja, com o mesmo tamanho. Qual será a área de cada sala de aula? Então, veja bem, o primeiro passo na resolução de problemas para a gente acertar é saber o que o problema está pedindo. Só que nesse problema 28, ele foi bem específico. Ele quer saber a área de cada sala de aula. Ele quer saber a área de cada sala de aula. Se ele quer saber a área de cada sala de aula, eu vou chamar a área de cada sala de aula de X, certo? Então, no caso aí, ó, vou escrever aqui, ó, a área, certo? A área de cada sala. A área de cada sala vai ser a minha incógnita X, tranquilo? Então, é o que eu estou, no caso aí, querendo encontrar. Então, eu identifiquei o elemento que eu quero encontrar, a incógnita que eu quero encontrar, ou então a variável que eu quero encontrar, e aí vou começar a equacionar, certo? Para interpretar esse terreno. Então, ele diz o seguinte, ó, nesse terreno, né, serão construídos um pátio de 320 metros e 10 salas. Mas qual é o tamanho de cada sala? Eu não sei. Eu só sei que é 10 salas, mas eu não sei o tamanho de cada sala de aula. Mas eu sei o seguinte, que essas 10 salas, mais um pátio de 320 metros quadrados, vai ser igual a 920 metros quadrados, que era o terreno que tinha para ampliação. Então, eu vou escrever assim, ó, se eu somar, no caso aí, ó, a área do pátio, que é 320, mais 10 salas, mas eu não sei o valor de cada sala. Mas se eu somar 10 salas, ou seja, ó, 320, né, que é a área do pátio, mais as 10 salas, que eu não sei o comprimento dessas salas, vai ser igual à área total que é destinada para a ampliação. Vocês concordam comigo com essa equação? Então, ele diz, né? Vamos lá interpretar de novo. Ele diz o seguinte, certo? Ele diz o seguinte,
ele fala que, certo? Olha só, que tem um terreno, então aqui eu vou desenhar o terreno. Eu tenho o terreno, certo? Beleza, aqui eu tenho um terreno. Esse terreno total, ele tem quantos metros quadrados? Ele tem 920 metros quadrados. Dentro desse terreno, vai ser o seguinte, certo? Dentro desse terreno vai ter um pátio, certo? Então, olha só, eu vou desenhar as salas aqui. Então, desse lado aqui, ó, vai ter 5 salas, certo? E desse outro lado aqui também vai ter 5 salas. Então, aqui é a sala número 1, a sala número 2, a sala número 3, a sala número 4 e a sala número 5. Aqui a 6, a 7, a 8, a 9 e a 10. Então, aqui, ó, isso aqui são as salas, beleza? Então, ele fala que são 10 salas. Então, fazendo esse desenho lindo aqui, certo? Então, aqui são as 10 salas. Mas eu não sei o tamanho de cada sala. Eu não sei o tamanho dessa sala de aula. Eu só sei que é 10. Então, a área de cada sala eu chamei o quê? Da minha incógnita, né? Que ele quer saber a área de cada sala. E aqui no meio, aqui, ó, ele tem um pátio. Aqui vai ser o quê? O pátio. Certo? Aqui vai ser o pátio que deverá, né, aí na hora do intervalo e tal, eu sei que esse pátio ele tem 320 metros quadrados. Então, observa bem, se eu somar, certo, a área que cada sala ocupa, mais a área do pátio, tem que dar quanto? A área total, tem que dar a área total. Então, foi justamente isso que eu fiz. Eu somei a área do pátio mais 10 vezes o tamanho de cada sala, é igual a 920 metros quadrados. Agora chegou a parte fácil, que é resolver essa equação, porque a parte mais difícil é a interpretação, certo? Por isso que é bom a gente desenhar, a gente tentar ver de uma outra forma. O uso de desenho, por mais que seja feio que nem o do professor, é muito bem-vindo para a gente conseguir entender e mandar uma informação certa para o nosso cérebro, tranquilo? Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho que isolar o valor de x para poder encontrar, no caso aí, a área de cada sala. Então, veja bem, ó, esse 320, ele é positivo, eu vou jogar para o outro lado, ele vai negativo. Então, vai ficar assim, ó, 10x é igual a 920 menos 320, certo? Então, vai ficar aqui 10x é igual, certo? Aí, ó, 920 menos aí 320, isso vai resultar em 600. Isso vai resultar em 600, certo? Agora, o meu 10, ele está multiplicando o meu x, ele vai passar para o outro lado, no caso, dividindo. Então, vai ficar aqui x é igual a 600 dividido por 10. Então, x vai ser igual, 600 dividido por 10 é igual a 60 metros quadrados. Então, cada sala, pessoal, vai ter quanto? 60 metros quadrados. Então, a sala número 1 vai ter 60 metros quadrados, a sala número 2 também 60, a número 3 60, e tudo aí por diante. Então, no caso aí, certo, seria aí as 10 salas, cada sala com 60, e aí não devemos esquecer a unidade de medida, certo? Vai ficar com 60 metros quadrados. Alguma dúvida? Está todo mundo me acompanhando aí? Todo mundo comigo? Certo? Conseguiu entender? Caio, Vinícius, Alexandra, Enzo. Essa foi bem fácil. Foi fácil essa? Uhum. Tranquilo, né? Essa foi fácil, né? E o restante, posso avançar para a próxima questão? Então, vou avançar aí. Essa foi bem fácil, né? Tranquilo, ainda bem, então. Então, passar agora aqui, ó, para a questão 28. Questão 28 não, 29, né? Questão 29. O que fala essa questão no caso 29? Ele fala, observe na figura a promoção de um computador que Brian quer comprar.
Então vamos lá, tá lá o garotinho, o Brian, olhando na vitrine, namorando ali o computador, doido para levar para casa, para assistir aí as suas videoaulas, responder as provas, responder as listas de exercício, tudo bonitinho, poder fazer pesquisa na internet. Ele quer comprar esse bendito computador que vai ser a solução dos problemas dele aí. Ele tirar 10 em tudo. Então ele fala, é um computador XPTO, certo? É um computador XPTO. O valor do computador, lá na figura, estou analisando, custa R$ 1.870, certo? E ele pega e fala, leve à vista e ganhe R$ 50 de desconto, certo? Então, à vista aí, você pagando à vista, você tem R$ 50 de desconto, ele sai aí, no caso aí, por 1.810, né? 1.810 não, 1.820 ele sai aí se você comprar à vista. Aí, voltando para o texto, né? O vendedor informou que se Brian pagar à vista, ele terá um desconto de R$ 50, certo? Se ele pagar a prazo, o preço terá um acréscimo. Então, vamos lá. Se ele pagar à vista, tem um desconto de R$ 50. Se ele pagar parcelado, em várias parcelas, ele terá um acréscimo. De quanto será esse acréscimo, sabendo que a diferença entre o preço a prazo e à vista é de R$ 200. Então, vamos entender o seguinte, certo? Que se Brian quer comprar um computador, se ele pagar esse computador à vista, ele tem um desconto de R$ 50, certo? Se ele pagar parcelado, ele terá um valor de acréscimo, ou seja, ele vai pagar uns juros a mais em relação a esse computador, se ele fazer a divisão em parcelas. Mas aí eu sei o seguinte, que a diferença entre o preço a prazo e à vista é de R$ 200. Com isso daí, né, ele quer saber, no caso, essa diferença, né? Então, ele quer saber o valor, no caso, desse acréscimo. Então, o valor do acréscimo será a minha incógnita, certo? Então, o valor do acréscimo será a minha incógnita. Então, eu vou escrever aqui, ó, que o acréscimo, certo? Que o acréscimo, eu vou chamar o meu acréscimo de X, porque eu não sei o valor dele. Então, meu acréscimo é a minha incógnita. Eu não sei quanto que ele vai pagar a mais, certo? Se ele pagar parcelado. Então, olha só, vou colocar assim, ó, preço, no caso aqui, ó, preço à vista, certo? Preço à vista. Então, preço à vista vai ser o quê? R$ 1.870 menos os 50 aí do desconto. Então, se ele comprar esse computador à vista, ele vai pagar um valor de R$ 1.820, se ele levar à vista. Se ele pagar o preço aí, ó, no caso a prazo, então eu vou escrever aqui, ó, se eles pagar o preço, certo aí, ó, preço a prazo, se ele pagar o preço a prazo, deixa eu escrever aqui, a prazo, então ele vai pagar o valor total do computador, que é 1.870 mais uns juros. Vocês concordam comigo? Deixa eu escrever esses juros aí de outro jeito. Mais os juros. Interpretando, eu não sei o valor do acréscimo. Se eu pagar à vista, o computador de 1.870 sai por 1.820. Se eu pagar o preço a prazo, eu vou pagar R$ 1.870 mais um valor do acréscimo. E aí tem a palavra-chave bem aqui, ó. De quanto será o acréscimo, né? Então, que é a minha incógnita que eu escrevi aqui. Aí ele coloca aqui, ó, sabendo que a diferença entre o preço a prazo e à vista é de R$ 200. Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou escrever o preço a prazo, que é 1.870 mais X, certo? Então, olha só, a diferença entre o preço a prazo, então, o que é a diferença? A diferença, no caso aí, é subtração.
Então, olha só, deixa eu escrever que essa letra aqui, não gostei dela, ficou feia. Deixa eu escrever aqui, ó, 1.870 mais X, que é o preço a prazo, né? Menos, ou seja, a diferença, né? A diferença entre o preço a prazo e a vista. Então, preço a prazo, a diferença dele à vista, que é 1.820. Ele sabe que essa diferença tem um valor de quanto? De R$ 200, certo? De R$ 200. Ele quer saber o valor desse acréscimo, bem aí, ele quer saber o valor desse acréscimo. Tranquilo? Então, interpretando novamente esse final aqui que é o importante, ó. Ó, de quanto será esse acréscimo, sabendo que a diferença entre o preço a prazo, certo? A diferença, ó, subtração entre o preço a prazo e o preço à vista é de R$ 200. Agora eu vou fazer essas contas, certo? Como é que eu vou fazer essas contas aí, ó? Olha só, 1.870 mais x menos 1.820 é igual a 200. Então eu tenho que isolar o valor do meu x. Então o meu x ele vai ficar no meu primeiro membro, que é antes do sinal de igualdade, e tudo que tem x, e tudo que tem número vai para o meu segundo membro, no caso. Então, apenas o x vai ficar antes do sinal da igualdade. Então, vai ficar 200, vou passar 1.870 é positivo, ele vem lá para o outro lado negativo, que vai ficar 1.870 negativo. Agora, olha só, menos 1.820 é negativo, vai como? Positivo. 1.820 vai positivo. Então, o valor do meu x vai ser aí, ó, certo? 200 menos 1.870 mais 1.820. Então, o x vai ser igual aí a R$ 150, certo? Então, fazendo essa conta, né, no caso aí, 200 menos 870 mais 1.820 dá R$ 150. Então, ele vai pagar um preço a prazo aí, ó, R$ 150 mais 1.000, certo? 1.870, que é o preço. Então, o computador à vista sai aí, ó, 1.820 e o computador a prazo sai R$ 2.020. Tranquilo? Conseguiram entender? Tudo certo? Posso resolver a próxima? Tranquilo, turma? E aí? Tudo certo? Sim. Professor, pode repetir, por favor? Qual parte? Você tem alguma parte mais específica que você quer que eu repita? Não. Não? Tranquilo. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Então, vou voltar aqui, ó. Deixa eu apagar. Certo? Vou apagar aqui. Então, vamos lá. Então, o objetivo é comprar o computador, e tem duas formas de comprar o computador. Então, o computador aí, ó, o preço dele à vista, certo? O preço do computador é R$ 1.870, certo? Se você pagar à vista, você tem um desconto de R$ 50. Então, o preço à vista do computador, certo? Com um desconto de R$ 50, sai por R$ 1.820, tranquilo? Mas só que também ele diz o seguinte: se você não tem o dinheiro para pagar ele à vista, você pode pagar ele parcelado. Mas se você pagar esse computador parcelado, você vai pagar o preço de 1.870, que é o preço dele que está lá na vitrine, mais um acréscimo, mais um valor de juros, que eu não sei que valor é esse, é X, certo? Porque não está dizendo no meu problema que valor é esse. E aí depois ele fala, certo? Que a diferença, né? Ele fala o seguinte aqui, ó. Eu vou chamar aqui, ó, a diferença. Eu vou escrever até aqui embaixo, ó, de vermelho. A diferença, no caso aí, ó, do preço a prazo, menos o preço, certo aí, ó, à vista, é igual a R$ 200. Ele diz isso. Então, a diferença do meu preço a prazo menos o preço à vista é de R$ 200. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir.
Então, quanto que é o meu preço a prazo? O meu preço a prazo, ele vai ser aí de 1.870, certo? Mais o valor de X. Então, ó, quanto que é o preço a prazo? O preço a prazo, 1.870 mais o valor do acréscimo, menos o preço à vista. Quanto que é o preço à vista? 1.820 menos 1.820. E ele fala que a diferença, né, no caso, a subtração do preço a prazo menos o preço à vista, é igual a R$ 200. Então, eu vou lá e coloco R$ 200, certo? Agora, eu faço essas contas. Como é que eu resolvo essa equação aqui do primeiro grau? Tudo que é letra vai ficar no meu primeiro membro, aqui, ó, tudo que é letra vai ficar, no caso aqui, no meu primeiro membro, certo? Então, aqui, ó, primeiro membro, e tudo que é número vai ficar no segundo membro, tranquilo? Então, olha só, letra desse lado aqui, ó, eu tenho apenas o X. Eu tenho apenas o X. Então, ele está certinho onde ele deveria estar, que é no primeiro membro. Então, tudo que é número vai passar para o segundo. O 200, ele já está no segundo membro, então ele vai continuar no segundo membro. Agora, 1.870, ele é positivo e está no primeiro membro. Eu tenho que jogar ele para o segundo. Então, vai menos 1.870. Agora, olha só. Menos 1.820, ele está, certo? Ele está aí no meu primeiro membro. Eu vou jogar ele para o segundo. Então, ele vai positivo. Então, vai mais 1.820. Agora é só somar e subtrair aí, ó. Então, eu faço 200 menos 1.870 mais 1.820. Então, quando eu faço essa operação aqui, certo? O resultado dá aí um acréscimo, um juros de R$ 150, certo? Então, o valor do meu acréscimo, que ele diz, né? Então, a pergunta é, o preço terá um acréscimo, né? De quanto será esse acréscimo? Ele quer saber de quanto será esse acréscimo. Esse acréscimo será de R$ 150. Então, o valor da minha incógnita X é igual a R$ 150. Beleza? Conseguiu entender? Deu certinho? Professor, obrigado. Por nada, precisar só pedir aí que eu repito. Certo? Agora, questão 31. Questão 31 aí, galera. Questão 31, ele diz o seguinte, ó. Jonas tem dois irmãos. Márcia e Esther. A idade de Jonas é o dobro da idade de Márcio, que, por sua vez, tem 2 anos a mais que Esther. Tranquilo? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos chamar aí de X alguma coisa. Alguma coisa nós temos que chamar de X. Certo? Mas no item A ele fala qual dos irmãos não é nem o mais velho, nem é o mais novo. Ou seja, qual dos irmãos, no caso aí, será, certo? Será aí, no caso, nem o mais velho e nem o mais novo. Certo? Então, a gente começa a analisar. Ó, Jonas tem 2 irmãos, Márcio e Esther. A idade de Jonas é o dobro da idade de Márcio, que, por sua vez, tem 2 anos a mais que Esther. Então, olha só, eu posso chamar a idade de Esther, no caso aí, de X, certo? Então, a idade de Esther, então, eu vou escrever aqui, ó, Esther, a idade de Esther, certo? Eu vou chamar de X, certo? Eu vou chamar de X. Tranquilo? Agora, olha só, a idade de Márcio, eu vou escrever aqui, certo? A idade de Márcio, certo? Tem 2 anos a mais que Esther. Então, se Esther tem X anos, Márcio vai ter X mais 2, porque o Márcio tem 2 anos a mais do que a Esther. E qual é a idade de Jonas? A idade de Jonas, certo? A idade de Jonas é o dobro da idade de Márcio. Então, se a idade de Márcio é X mais 2,
certo? A idade de Jonas vai ser 2 vezes a idade de Márcio, o dobro, x mais 2. Porque o dobro não é só multiplicar por 2, então é só multiplicar por 2. Tranquilo? E aí a gente cai aqui na pergunta, né? Então eu fiz a interpretação. Esther tem X anos, Márcio tem a idade de Esther é 2 anos a mais do que Esther, então se Esther tem X, Márcio tem X mais 2. E o Jonas tem o dobro da idade, o Jonas tem o dobro da idade de Márcio. Então, se Márcio tem X mais 2, certo? Jonas vai ter 2 vezes essa idade. Então, eu peguei, coloquei entre parênteses a expressão X mais 2 e multipliquei tudo por 2. Essa daqui é a idade, no caso, de Jonas. E aí ele lança a primeira pergunta. Qual dos irmãos não é nem o mais velho e nem o mais novo? E aí, galera, o que vocês acham? Qual é o irmão que não é nem mais velho e nem mais novo? O que você acha aí, Rafael? O que você acha aí, Vinícius? E aí, Guilherme, qual é o irmão que não é nem o mais velho e nem é o mais novo? Apenas com essas informações aí. É o Márcio, eu acho. É o Márcio? Você acha que é o Márcio? Eu acho. E você, Alexandra? Enzo, o que você acha? Isaac, o que você acha aí? Qual dos irmãos não é nenhum mais velho e nenhum mais novo? Veja bem, olha só, a Esther, ela não pode ser nem a mais velha, certo? E nem a mais nova. Por quê? A Esther, ela tem X anos, certo? Então, Márcio, eu já sei que é mais velho do que a Esther. Certo? Então, a Esther está descartada. Ela não pode ser, no caso, a mais velha e não pode ser, no caso, a mais... não pode ser a mais velha, né? No caso, então, a Esther está descartada. Agora, olha só, Jonas, no caso, a Esther é a mais nova, né? Então, ela não pode ser a mais velha, porque Márcio é mais velho do que ela. Agora, Jonas, certo? Ele tem o dobro da idade de Márcio. Mas, ora, Esther é mais nova do que Márcio. Então, consequentemente, o Jonas vai ser mais velho do que o Márcio. Então, o Márcio, ele vai ser, certo, o irmão que não é nem o mais velho e nem o mais novo. Por quê? Porque o Márcio é mais velho do que a Esther. É 2 anos mais velho do que a Esther. Mas só que Jonas é mais velho do que Márcio. No caso, tem o dobro da idade. Então, o Márcio, ele será, no caso aí, o irmão do meio, que não é nem o mais velho e também não é nem o mais novo. Tranquilo? Então, fica aí como o Márcio, certo? Então, a resposta do item A será Márcio, certo? Será aí o Márcio, tranquilo? Questão B, ele fala, calcule a idade dos 3 irmãos, sabendo que a soma da idade é 18 anos. Então, se eu somar a idade de Esther, que é X, mais a idade de Márcio, que é X mais 2, mais a idade de Jonas, que é 2 vezes X mais 2, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 18 anos. Então, eu somei a idade de Esther, a idade de Márcio, mais a idade de Jonas. Aí eu começo a resolver, beleza? Primeiro, eu vou resolver quem está dentro de parêntese, tranquilo? Então, eu vou resolver o seguinte aqui, ó, vai ser X mais 2, mais. Então, ó, esse é esse outro, e esse é esse outro aqui. Agora, eu chego aqui, galera, nessa parte bem aqui, ó. O que eu devo fazer? Eu devo aplicar propriedade distributiva. Então, como vocês conhecem aí do chuveirinho, eu vou multiplicar 2 vezes x, que é igual a 2x. Agora, eu vou multiplicar 2 vezes 2, que é igual a 4. Tudo isso é igual a 18, certo? Agora, eu posso somar onde é que tem x, ó. X mais x, 2x. 2x com 2x vai ser igual a 4x. 4x. Repetindo, x mais x, 2x. Com mais 2x, vai ser igual a 4x.
Agora veja bem aqui, ó. 2 mais 4 é igual a 6. Isso tudo é igual a 8. Tranquilo? Isso tudo é igual a 8. Agora eu tenho que isolar o valor de x. O 6 ele é positivo, ele vai para o outro lado negativo. Então vai ficar 4x é igual a 8 menos 6. Então vai ficar 4x é igual a 8 menos 6, certo? 8 menos 6 é igual a 2. 8 menos 6 é igual a 2. Então, x é igual a 2 dividido por 4. Caí em uma fração. Lembra de fração? Eu vou simplificar essa fração. Ou seja, ó, vou dividir em cima por 2 e vou dividir embaixo por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. 4 dividido por 2 é igual a 2. Alguém sabe me falar? Isso daqui é a idade x, né? Então, x é a idade de Esther. Alguém consegue me dizer aí, ó, qual é, no caso, a idade, certo? A idade aí, no caso de Esther? Alguém consegue me dizer qual é a idade de Esther? Galera, peraí, ó. Eu coloquei o 8 aqui, né? Não é 8, é 18, né? Ó, é 18 aqui, eu teria que colocar 18. Eu errei aqui, ó. Eu errei aqui. Deixa eu arrumar esse erro aí que eu cometi. Tranquilo? Peraí, rapidinho. Né? Em vez de colocar 18, eu coloquei o 8. Então, ficaria assim, né? Então, vai ficar, ó, 4x é igual a 18 menos 6. Então, 4x é igual, no caso, 18 menos 6 vai ser igual aí a 12, certo? X é igual a 12 dividido por 4. Então, x é igual a 3 anos. Então, veja bem, a Esther tem 3 anos, então a Esther tem 3 anos, Márcio é 2 anos maior do que Esther, então Márcio vai ter, no caso aí, certo? Cadê? O Márcio é 2 anos mais velho que Esther, então ele vai ter 5 anos. Tranquilo? E o Jonas, ele tem o dobro da idade de Márcio. Então, se ele tem o dobro da idade de Márcio, ele vai ter, no caso aí, 10 anos. Tranquilo? Esse final aqui eu coloquei o 8, era 18, eu nem tinha reparado aí nesse final. Tranquilo, galerinha? Então, a gente encerra por aqui a nossa aula, certo? Eu vou agora realizar, no caso aí, a chamada, vou interromper a nossa